Olá! Nessa aula de agora eu quero te contar como é que você pode ajudar a sua criança no processo de autorregulação dela, fortalecendo a sua potência. Porque a grande verdade é que todo esse movimento que eu venho fazendo aqui com você é sobre isso. Não é sobre como é, Cecília, que eu faço para o meu filho ficar quietinho, como é que eu faço para o meu filho se comportar, como é que eu faço para o meu filho ser como a criança que eu estou vendo do meu lado, para ser como o sobrinho, como o filho da vizinha. Como é que você pode ajudar a sua criança nesse processo de autorregulação. E o que é esse tal processo de autorregulação, tá? Eu vou explicar de uma forma simples, didática, para ficar mais fácil para você compreender. É um movimento interno, é um processo interno em que eu, Cecília, tomo consciência do que aconteceu no meu entorno e o que esse entorno mobilizou dentro de mim e como eu vou gerenciar o que aconteceu dentro de mim e como vou responder. É um processo que ele é complexo, que ele é construído, demanda tempo, só que o mundo adulto tem uma pressa danada para que as crianças já tenham isso elaboradinho, organizadinho, quando nem nós mesmos temos isso para entregar. Vou dar um exemplo, tá? Do mundo adulto. Estou eu dirigindo o meu carro para o trabalho, tranquila, e de repente vem um outro motorista e me fecha, passa na minha frente. Ou seja, um evento externo aconteceu e esse motorista que me fechou mobiliza algo em mim. Susto, raiva, angústia, medo. E o que acontece dentro de mim, a emoção que vem, o sentimento que vem, com o meu processo de autorregulação, eu posso gerenciar isso. Nossa, que susto! E eu vou lidar com isso internamente e eu vou escolher como eu coloco isso para fora. Ou eu não escolho, isso sai automático, sem eu ter o menor controle. Então, vou dar um exemplo que pode já ter acontecido com você. Você está dirigindo, alguém te fecha no trânsito, você sente uma raiva tão grande, na hora que vê já está xingando, buzinando, abrindo a janela, gesticulando para o motorista, sem nem ter ponderado algo, tá? E o que é o processo de autorregulação? É eu tomar consciência, nossa, que raiva desse motorista que nem viu, eu posso sentir, não é sobre não sentir, eu tô sentindo isso aqui. Agora, eu não preciso abrir o vidro, gritar, xingar, né, falar um palavrão com o motorista, correr atrás dele, fechar ele de volta para me vingar. Processo de autorregulação. É aquele movimento interno em que eu vou aprender a gerenciar o que acontece dentro de mim e vou entregar de uma forma mais elaborada. Agora vamos trazer para o mundo da criança. Seu filhotinho aí tá super tranquilo assistindo um desenho na TV, um episódio de um desenho que ele adora, e aí de repente você fala: filho, tem que desligar agora porque tá na hora de almoçar para ir para a escola. E aí você vai lá e desliga. Esse evento externo, então ele estava lá tranquilo, né, satisfeito, e você desliga a televisão, esse evento externo mobiliza nele frustração, raiva, tristeza. E como é que ele vai comunicar isso para você? Né? As crianças, elas não têm para entregar: mamãe, que raiva, não gostei que você fez isso, espera terminar, daqui a pouco eu desligo. Isso é algo que é construído, elas até têm para entregar sim, quando a gente constrói junto com elas. Mas qual pode ser uma reação automática da criança? O grito, bater em você, jogar o controle no chão, sair correndo, fazer a maior birra. E qual é o nosso lugar? Qual é o meu lugar, Cecília, enquanto mãe da Melissa e do Ian? O seu lugar enquanto mãe da sua criança, enquanto educadora, enquanto pai, avó, tio, seja lá, qual é o seu lugar na vida dessa criança do movimento, tá? O seu lugar é ajudá-la a entender o que se passa, o que aconteceu fora, o que se passou dentro e como ela está respondendo a isso. As crianças do movimento, elas têm uma tendência, elas têm uma comunicação, uma linguagem muito corporal, né? Então elas se expressam muito pelo corpo, elas se comunicam muito pelo corpo. Vou dar um exemplo que acontece aqui diariamente com o Ian, tá? Tanto na raiva quanto na alegria, na empolgação.
O Ian, às vezes a gente está aqui, todo mundo conversando na sala, e aí às vezes a avó chega, o avô, tá todo mundo feliz, rindo, e aí ele chega na maior empolgação. A forma que ele tem muitas vezes de trazer essa felicidade, essa empolgação, é dando soco. Às vezes ele chega e dá um socão assim nas costas do avô, dá um socão na minha perna, dá um socão no meio da barriga do pai. A gente já entendeu por aqui que essa é uma forma de expressão do Ian, tanto da raiva quanto da empolgação. Cecília, mas não é adequado a criança ficar socando as pessoas. Não, não é, né? Não é porque dói e não é educado, a gente precisa ajudar os nossos filhos nessa construção. Agora, olha o que o mundo adulto tende a fazer no automático, já de cara corrigir, não pode bater e já punir. Quando, na verdade, a criança do movimento, ela precisa da sua ajuda para que ela compreenda o que é que está vindo ali dentro dela e como é que ela está expressando isso. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Quando o Ian chega nessa empolgação. Ontem mesmo ele chegou da escola, eu busquei na escola e aí depois do almoço a gente estava junto, brincando ali na varanda, e aí ele chegou correndo, pulou no meu colo e começou a me dar um monte de soco, com o maior sorrisão na cara, e doeu pra caramba. Eu olhei pra ele e falei, Ian, você tá feliz, filho, que a gente tá junto, a mamãe tá aqui, eu também tô achando uma delícia. Só que esse jeito que você tá demonstrando dói. Você nem percebeu, mas o seu soco ele já é muito forte, você já é muito grande. Quando você soca assim, dói e machuca. Então vamos dar um abraço de um outro jeito? E eu vou ajudá-lo a demonstrar isso de um outro jeito. As crianças do movimento são muito corporais, expressam muito via corpo. E qual é um equívoco da leitura do mundo adulto? Achar que elas são agressivas. Olha só, ela bate o tempo todo, ela precisa da sua ajuda, da sua orientação nesse processo de autorregulação. E quando eu vou trazer esse tema, eu sempre recebo uma enxurrada de perguntas. E agora as próximas aulas eu vou trazer para você vão ser aulas mais curtinhas, com exemplos mais pontuais das perguntas que eu venho recebendo sobre isso. Como é que a gente ajuda essa criança nesse processo? Porque não adianta nada eu colocar de castigo. Não adianta nada, ele se expressou corporalmente de uma forma intensa que me machucou, mesmo sem querer, ou às vezes pela raiva. Ele deu um soco pela raiva. Quando eu pego essa criança, eu deixo ela fechada no espaço, sem escutar, sem ajudá-la a extravasar, eu vou estar, na verdade, potencializando aquela raiva, potencializando aquela emoção, e eu não vou estar ajudando, tá? Na hora que isso sair, isso provavelmente vai sair de um jeito muito mais intenso, muito mais denso até. Então, nas próximas aulas que eu vou trazer aqui, vai ficar mais claro isso para você.